participo ao grupo do CESP-MAT, que é coordenado pelo professor Guilherme, né? Eu já tenho uma trajetória de 30 anos na área de formação de professores, e nesse grupo, por diversas contingências da vida, eu já tenho me inserido no grupo como participante há um ano e meio, quase 2 anos já, né? E aí, nessa perspectiva que a gente está colocando de se inserir nesse grupo, olhando o conhecimento especializado do professor e também o conhecimento interpretativo, nós estamos começando a desenvolver aí um projeto, né? Então, o objetivo dessa apresentação vai trazer um pouco a discussão acadêmica sobre o conhecimento especializado do formador de professores de matemática, né? É uma coisa que já está um pouco mais avançada fora do Brasil, pelo que a gente tem lido. Aqui no Brasil, bastante incipiente ou quase nula ainda, o que significa esse conhecimento, né? Nós estamos tentando fazer uma analogia, porque no grupo há um modelo que eu vou apresentar bem claro de qual é o conhecimento especializado do professor, que foi desenvolvido por Carrillo e outros pesquisadores do grupo dele, do qual o Miguel fez parte, e a gente está tentando fazer uma analogia. Então, essa aqui tem sido a minha primeira experiência. Eu trabalhava até recentemente no curso de pós-graduação, alguns dos alunos que participaram dessa pesquisa estão aqui. Eu tenho feito, usando a própria formação e a pesquisa, que esse também é um pressuposto do nosso grupo, né? Não dá para fazer formação, é inconcebível fazer formação sem estar vinculado à pesquisa nesse processo. Então, a ideia é mostrar um pouco quais são esses meus passos iniciais, né, para a gente levantar um pouco a lebre, e, sobretudo, para entender um pouco melhor a importância disso, apresentar um pouco o contexto que justifica a presença desse pós-doutoramento, que depois, é claro, vai ter que ser bastante reportado, tá bom? Então, primeiro, assim, é bastante comum aqui no Brasil, sobretudo quem já está na educação, saber que saber matemática é o suficiente para se tornar professor de matemática. Nós conversamos bastante sobre isso, né? Nós temos visto que, ao longo do tempo, tem se preocupado muito na época em que as pessoas que davam aula de matemática conheciam lá uma matemática, mas tinham problemas de ensino. E era recorrente a gente ouvir dizer assim: nossa, aquele cara é inteligente, ele sabe bastante matemática, mas não sabe ensinar e eu não entendo nada, não é isso? Muito se rolou desde então, sobretudo na educação matemática brasileira, a gente trabalhado bastante com a metodologia de ensino. E o que eu tenho visto ao longo do tempo é que, em nome dessa metodologia, tem se esquecido de trabalhar com conhecimento matemático. E isso é o que me trouxe assim, uma grande aproximação ao grupo de pesquisa aqui, né? Um exemplo concreto que a gente pode perceber isso é essa resolução que está vigente aí desde 2015. Então, toda a faculdade, colocar curso de formação, tem que reger para essa lei. E observem vocês esses dois aqui. Então, um exemplo típico disso é a segunda formação, né? Então, um cara que é engenheiro, que conhece, portanto, matemática, basta fazer um determinado número de horas lá de funções pedagógicas, que é o suficiente para ele se tornar um professor de matemática. Em outro caso, já tem uma licenciatura, vamos fazer outra licenciatura? Faz lá um pouquinho de horas e já está feito. Então, podem perceber que a própria legislação corrobora para isso. Teria 1000 outros exemplos, que aqui no tempo não tem. Aqui vem uma situação um pouco delicada, né? Quais são os espaços que a gente encontra em formação de professores? Eu não vou me ater muito, porque isso aqui está meio de senso comum para nós, né? Então, nós temos universidades e faculdades desenvolvendo formação inicial, formação continuada. E quais são os empecilhos que a gente percebe na graduação? Projetos pedagógicos de curso, por exemplo, na matemática, que não se ensina matemática, teve essa crítica do professor na reunião da abertura. Todo mundo na universidade se queixa disso aí, todo mundo fala isso, mas na hora que anuncia publicamente, todos se incomodam. Não interessa muito. Nível socioeconômico cultural. No Brasil, as pessoas que querem fazer licenciatura pertencem a um nível socioeconômico baixo, extremamente baixo, 5% abaixo na escala, e a proficiência, o conhecimento dessas pessoas, a cultura dessas pessoas está associado a esse nível socioeconômico. Ou seja, quem quer ser professor hoje tem uma dificuldade de conteúdo, de habilidades, enfim, uma educação muito fragilizada. Então, tem inúmeras restrições outras que nem vou manter. Na pós-graduação, a gente tem dificuldade por quê? Aqueles que seriam para formação continuada não tem tempo, estão cansados, tem um monte de atribuição, a escola não permite, enfim, uma série de problemas. Eu não quero me ater nessa aqui, mas quero me ater nessas outras que são movimentos que estão ocorrendo na formação no Brasil e está passando como naturalizado e desapercebido. Então, por exemplo, nas redes, sejam elas estaduais, sejam nas redes de escolas privadas, estão sendo feitos cursos muito rápidos de formação, cursos que a gente poderia dizer que são cursos de informação e não de formação. É feito o curso, é passado,
o secretário municipal, o secretário estadual, ou o dono da escola cumpriu sua obrigação, deu a formação e espera que o professor dê conta depois. Uma situação crítica. No EAD, principalmente, há limitações de recurso e de tempo. Você tem que fazer tudo, então quem já trabalhou em conteudista aí sabe, tem que fazer tudo muito rápido, de uma forma simplificada. Você pega o PPC do EAD, é um resumo do PPC normal, enfim, uma série de problemas. Percebam que esse é um espaço onde tem um formador de matemática lá. Produção de materiais. Na falta de uma boa formação, há uma crença que o material didático vai suprir a deficiência da formação do professor. É uma crença que existe no Brasil. Pediram para estar na avaliação do Thiago. Nossa, que bonito. Desconta aí, 5 minutos. Tá certo? Então, o que a gente percebe hoje é que muitas redes privadas e também públicas estão produzindo materiais com um manual na crença de que o professor vai pegar aquele material, vai ler e vai estar apto para fazer. Ou seja, hoje o produtor de material também assume um pseudo papel de formação, porque acredita que através daquela escrita vai ocorrer. Quais são os obstáculos que existem? Limitações de tempo e de recursos. Um outro papel de formador que está na moda, o coordenador pedagógico. No fundo, hoje, sem reuniões pedagógicas, com dificuldades de dinheiro, dificuldades de tempo, se espera que o coordenador pedagógico consiga costurar todas as situações das adversidades. O coordenador pedagógico, há uma expectativa dele no interior da escola que ele seja o formador do professor. Tudo bem até aí? E mesma coisa, né? Rotatividade de professores, falta de professores, então quem é coordenador ele sabe o que eu estou falando, né? E tem mais uma coisinha aí agora, que é isso aí. Tudo isso é atravessado por um processo de controle e regulação estatal, que é a avaliação externa. Com um estreitamento inter e extracurricular. Intercurricular, então, intercurricular. As avaliações externas, no fundo, avaliam português e matemática. Já tem uma restrição curricular violenta. Dentro da própria matemática, também existe um estreitamento curricular. Poucos itens estão ali avaliados. Isso tudo ganha muita força com a nova Base Nacional Comum Curricular. E quem lê a primeira parte acha bonito, quem lê na segunda parte, as habilidades, vai perceber que corrobora com isso aí. Se alguém quiser ler texto do Conselho Nacional de Educação, que é do avesso, vai entender tudo direitinho isso que eu estou falando. Lá são coisas apresentadas como positivas que a gente pode perceber que é totalmente negativo. Tá bom? Essa é a realidade na qual nós encontramos hoje os formadores, diluídos ou não. Tá bom? Qual é o problema disso? Nós temos uma qualidade de formador, por favor, que leva a uma qualidade de professor, que por sua vez leva a uma qualidade do aluno, que com o passar do tempo vai ser um professor, que vai ser um formador, e quiçá a gente está percebendo hoje que já tem alunos sendo contratados por questões de restrição orçamentária, porque quando se paga é aluno que vai fazer material, e já está virando. Isso aí vira um círculo vicioso. Qual a esperança que nós temos? Nossa esperança é que como transformar esse círculo em virtuoso. Por favor, passa rápido nessa parte. Eu espero que essa questão negativa que eu apresentei para vocês não sirva de desânimo, mas pelo contrário, sirva como ponto de partida para esse processo. Então, está uma frase do Paulo Freire, em que ele fala que a gente tem que ter uma consciência histórica, porque nós temos que fazer história com base no que nós temos hoje. Essa é a nossa realidade, não adianta ficar gemendo reclamando. Né? E aí no grupo a gente entra, finalmente, por favor, mais uma. Que, no meu projeto de pesquisa, estou tirando o foco da precarização do trabalho docente e toda a questão da formação do professor, do conhecimento do professor, e colocando o foco na precarização do trabalho do formador. Como combater essa questão do trabalho do formador? Nós temos no nosso grupo essa questão que está aí apresentada, o conhecimento especializado. Né? Para alguns de vocês que estão vindo aqui já devem ter visto esse desenho, esse esquema. Ele mostra aqui um conhecimento matemático e um conhecimento de como se ensina, como se aprende matemática, conhecimento pedagógico. Né? Existem lá seus subdomínios. Na minha opinião, ele é bastante semelhante ao da Débora Ball, muitas semelhanças, mas esse modelo, para mim, tenho percebido na minha experiência, que tem um diferencial muito importante, que é essa questão das crenças. Né? Eu acho que para a gente conseguir formar professores direitinho, nós temos que atacar, sim, o conhecimento matemático, mas de forma que mudemos as crenças desses professores, não é isso? Eu encontrei isso nesse espaço da formação, por isso que eu pedi para o professor me aceitar no grupo, né, que tem colaborado nesse sentido para a gente desenvolver o trabalho. E aí vem a próxima parte, que é a inquietação, né? Se nós sabemos claramente qual é o conhecimento especializado do professor, 5 minutos,
conhecimento especializado do professor, qual que deve ser o conhecimento especializado de um formador de professor de matemática? Será que o modelo vai ser diferente? Será que esse modelo é profundo? Eu tinha essa dúvida. Então, aí fui fazer uma pesquisa com meus ex-alunos lá, numa instituição privada, tá certo? Um curso de pós-graduação, ele é composto por 10 módulos. Um desses módulos, ao final deles, né, é predominantemente didático, metodológico, o último deles lá, era fazer com que esses professores se percebessem formadores. E aí, para mim, era um ponto que eu não podia perder, né? Aí nós fizemos uma pesquisa. O curso começou com 25, tivemos, infelizmente, 2 evasões, e nós fizemos esses 20. Então, hoje, desses 20 respondentes, nós tínhamos 4 coordenadores pedagógicos, 8 professores de anos iniciais e 8 professores de anos finais de ensino médio, né? Desses 20 alunos, 14 professavam querer se tornar formadores de professores, em qualquer uma daquelas instâncias que ali estavam colocadas. Por favor. Como que foi feito? Nós fizemos uma dinâmica de um dia, né, 2 encontros de 4 horas, fizemos muitas atividades pautadas no modelo do CAVID, com atividades, com questionamentos, que o Miguel sempre faz. E aí, depois disso, eles receberam um questionário com 3 perguntas, mas eu coloquei foco em uma pergunta. Perguntei para eles, depois dessa experiência, acendendo essas luzes, qual é a diferença entre ser formador e ser professor? Vou acelerar um pouquinho. 12 deles, 60%, disseram e expressaram a crença de que o formador é aquele que vai trazer a solução pronta, uma concepção. E os outros apontam claramente de que o formador tem que ser aquele que tem que mediar para as pessoas colocarem, né? Nós defendemos essa ideia, né? Aqui vai ficar, tem que ir rápido. Analisando as tarefas deles, a gente percebeu que como seria um modelo de formação dos professores. Vamos lá, ele propõe, segundo Slavatsky, que aí nem sei falar esse negócio, né, o conhecimento do aluno entra em ação para que eles resolvam os problemas matemáticos que o professor coloca na sala de aula. E que façam com que esses alunos tenham uma interpretação dessas tarefas. E os alunos tentam o tempo todo, por favor, resolver isso daí. Isso aí é um ciclo, na resolução dos alunos, é uma camada. Por favor, Milena. Onde entra o conhecimento do professor que ensina matemática? É na hora que, pode dar bem, ele tenta passar para a atividade, um minutinho, tá certo? O professor faz com que os alunos tentem trabalhar os seus problemas de ensino. Então, enquanto o aluno tem um problema para resolver o problema matemático, o professor tem um problema de ensino ali, para verificar se o aluno está aprendendo ou não. 2 cliques, 3 cliques, por favor. 1, 2, 3. Mais um. O que o professor normalmente faz? Ele oferece tarefas de aprendizagem, o professor que ensina matemática e o professor que diversifica as tarefas, tá bom? Os alunos listaram claramente esse modelo de camadas. Então, eu tenho o formador de professores de matemática, que de maneira nada, pode dar mais 3 cliques, fazem isso aí. Então, a gente tem percebido que a sugestão inicial, muito incipiente ainda, muito provisória, mostra que o modelo, provavelmente, do formador e do professor é bastante semelhante àquele, do formador é semelhante ao professor, é uma indicação, uma sugestão, precisa ser melhor avaliada, porém com aprofundamentos. Só que o foco específico do problema do professor é diferente do aluno, que por sua vez vai ser diferente do formador. Enquanto o aluno tenta resolver um problema de matemática, o professor tem que resolver o problema que o aluno aprende matemática. E o formador tem que fazer o problema dele, qual que é? Fazer com que o professor ensine a matemática. Tá bem? Aqui tem uma palavra que seria... Já estou encerrando? Não é isso, aqui apareceram umas 2 coisinhas. Matei o ciclo aí, só para... É uma coisa bastante interessante, né? Naquele modelo que aparece, que eu percebi na fala dos alunos, né? No fundo, o professor tem que lidar com o gerenciamento da atividade e a sensibilidade, né, no sentido mais amplo do aluno. O professor tem que trabalhar com essa questão. E mais um entra, o formador. Então, essa é a matriz. Então, na pesquisa que eu fui fazendo, as questões da formação do professor estarão associadas provavelmente a esses modelos, né? O último slide. Pode dar um exemplo aí. Na fala dos alunos, a gente percebe, né? Quais são os elementos diferenciadores? Fica claro para esses meus ex-alunos de que quem aprende é diferente na frente do professor de matemática, na frente de uma obviedade. O objeto de ser conhecimento. O professor tem que se preocupar com que o aluno aprenda a matemática. O formador tem que se preocupar com o aluno, que aquele seu aluno, que é o professor,
seja inicial, seja em formação continuada, garanta com que os seus alunos aprendam, não é isso? O nível dos conhecimentos. Então, assim, parece bem claro para eles que um formador precisa ter muito mais conhecimento, muito mais experiência. E num dos termos lá, o espaço solução aparece assim, eles nunca tinham ouvido falar nisso, mas em 4 respostas desses 20 alunos apareceram lá. Um formador professor, eu não lembro direito, que nós chamamos de espaço solução. O que é o espaço solução? É quando um professor apresenta uma atividade para o aluno, um professor, um bom professor, tem que ter na cabeça, né, ou registrado, quais são as possíveis respostas que o aluno pode dar diante daquilo, para que ele possa depois intervir e dar significado àquelas produções que remetem ao conhecimento interpretativo. Então foi bem interessante nesse processo que, mesmo eles sem terem noção do que seria um conhecimento interpretativo, a voz desses professores, desses coordenadores pedagógicos já apontava para eles, tá bom? Desculpa alongar 1 minuto, pessoal? 2? 1 minuto, desculpa. Foi 1 minuto, tá bom? Obrigado pela atenção, depois a gente conversa. Se sentiram representados aí? Qual que seria a próxima? Vais fazer 5 minutos de discussão ou discussão, Mais fácil fazer tudo ou discussão no final? Eu acho que a gente poderia fazer tudo e discutir no final. Não sei o que vocês acham.